Aleluia. Esther, capítulo 1. Quantos conhecem o livro de Esther aqui? Quantos conhecem? Amém. Essa mensagem é quase a parte B de uma outra mensagem que eu dei aqui outro dia. A graça de Deus nos capacita nos faz prosperar em tempo de crise, em tempo de calamidade. Mas eu quero dar um outro tema para ela, bem próximo daquilo, mas que a graça de Deus nos prepara para o seu propósito. Amém? A graça de Deus, ela opera na nossa vida para um propósito, para que se cumpra o propósito de Deus, para que se cumpra não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. O propósito de Deus, que muitas vezes é maior do que a nossa vontade, que os nossos sonhos. Deus, ele pensa de uma forma mais ampla, não é? Deus pensa em termos de uma nação, em termos da criação. E Deus nos prepara para cumprir esse propósito maior dele. Deus nos coloca em meio a esse propósito. Por isso ele coloca a graça dele sobre nós, para que o propósito dele se cumpra, para que o propósito dele prospere. E aqui a gente tem uma história clara do cumprimento do propósito de Deus. E das pessoas se encaixando dentro do propósito de Deus, fazendo parte desse plano de Deus. E a gente vê isso na vida de Esther. Então vamos ler a partir do 1 aqui, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Foi isto que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Neste tempo, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante eles os chefes do exército da Pérsia e Média, e os nobres e governadores das províncias. Por 180 dias mostrou ele as grandes riquezas do seu reino, e o esplendor e glória da sua majestade. Amém? Amém, irmãos? Então, para você ter uma ideia, não é o reinado desse rei Assuero, acredito que ou foi maior, ou foi pelo menos igual ao reinado de Nabucodonosor, a extensão do seu reino, não é? Então, entenda em que cenário que essa história vai acontecer, né? Diante de um rei poderoso que dá uma festa que não sei se eu entendi direito aqui, mas essa festa durou 6 meses. E durante esses 6 meses ele mostrou a glória do reino dele para todos os povos que estavam debaixo do seu reinado, debaixo do seu governo. Que é mais ou menos como o Alexandre o Grande, né? Que foi conquistando nações, e esse rei foi assim. Foi conquistando nações, e todas essas nações estavam debaixo do seu governo. Então vinham povos de todas diferentes para conhecer, não é? O seu reinado. E para você ter uma ideia, o tamanho da dimensão desse reinado é que só uma festa que esse rei dá dura 6 meses, né? Mas alguém tinha que trabalhar, né? Acho que tinha gente trabalhando. Não é possível que tinha só gente na festa, né? Tinha mais gente trabalhando. Eu sei que a festa aqui é grande. E isso também mostra
o propósito de Deus, não é? Deus levanta, Deus abate, Deus engrandece, Deus levanta reis, Deus abate reis, tudo para um propósito maior que Ele tem, não é? Continuando aqui, acabados aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã. Então, primeiro para os povos de longe, das províncias, de outros reinos que foram conquistados. Agora ele dá festa para o povo da cidade de Suzã, talvez a capital aqui do seu reino. Desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de pano branco, verde, azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. E ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho do seu coração, mandou que Meumã, e esses nomes todos aqui, os seus 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou atender a ordem do rei dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Amém? Amém, irmãos? Então aqui eu vejo, claramente, Deus agindo, Deus trabalhando, E às vezes Deus usa, até endurece o coração de alguém. Deus, cria uma situação para que Ele possa fazer, uma transformação naquele lugar, para que Deus possa promover e cumprir o propósito dele. Então aqui a gente vê esse rei aqui, dando toda essa festa e só honra, e todo mundo acho que falando, esse rei é demais, esse rei é demais. E a hora que ele fica meio alegre lá com o vinho, então ele fala, agora é a hora de eu mostrar a minha rainha, a minha esposa. E diz que ela era muito formosa, mas o rei, ela não gosta da ideia do rei, e ela disse, eu não vou entrar, porque mulher tem essas coisas. Vocês já viram isso no meio de casal, Ainda mais quando o cara bebe uns goró e inventa umas ideias, a mulher dá-lhe o troco, na frente de todo mundo. E ela disse que não vai se apresentar diante daquelas pessoas. Não sei se ela se sentiu como objeto, não é esse o tema, a essência aqui da ministração, amém, irmão? Só estou dando uma ilustrada aqui, mas eu sei que festa com goró, dá nessas coisas. Mas Deus trabalha até no meio de festas, onde tem goró, onde dá bafão, onde tem bafão, mas Deus também age no meio onde tem bafão, porque a rainha Vaste aqui dá um bafão, e ela não vai se apresentar diante daquela multidão, diante daqueles príncipes, diante daquelas nações. Ela diz, não vou, mas Deus endurece o coração de quem Ele quer, para cumprir o propósito dele. E essa rainha foi valente, desonrou o rei, mas para um propósito, ela perdeu, pagou um preço por isso. E aí o rei então fica enfurecido, e ele fala, o que eu faço? Mato essa mulher, o que eu faço agora? Eu perdoo, porque o rei gostava muito dela, e ela era muito linda, Pensa numa
mulher formosa. E essa mulher, e o rei fica não sabendo o que fazer. E os conselheiros do rei dizem assim, ó: de modo algum essa rainha pode nunca mais entrar na tua presença, porque se for permitido que ela entre de novo na tua presença, depois do que ela fez, todas as mulheres do seu reino vão desonrar os seus maridos. Então é preciso ter uma punição exemplar para ela, que ela nunca, jamais possa entrar novamente na tua presença, e nunca mais vai ser rainha nesse reinado. Então o rei acha boa ideia, e ela é destronada, porque Deus estava preparando alguém para entrar no seu lugar. Amém? Deus estava preparando alguma coisa. Por isso que eu disse, Deus é um estrategista. Deus é um estrategista. Quando você está no propósito dele, saiba de uma coisa: Deus, ele é estrategista. Se você está no propósito, irmãos, ele pode deixar que Deus sabe trabalhar no meio das situações mais adversas possíveis. Deus é um Deus que é estrategista. E aí, o rei bate uma saudade, né, da Vasti, bate uma dor, um sofrimento da Vasti. E aí os jovens do rei, deixa eu ver se eu marquei aqui para a gente ler, do 2:1 aí: passadas estas coisas e apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito, né? Bateu um arrependimento no rei. Meu Deus, quando que eu vou achar uma mulher bonita igual essa? Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Põe o rei, no 2:3, põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnem na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes tratamentos de beleza. A moça que agradar o rei, reine em lugar de Vasti. Amém? A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. E aqui vai começar toda uma história, não é? Deus preparando, Deus trabalhando, não é? E aqui vai dizer que Mordecai, que era um judeu, né? E ele criava uma prima chamada Hadassah, que também era chamado de Esther, conhecida por Esther. E ele criava, os seus pais tinham morrido, e ele criava essa prima como filha. E ele então, e Esther é tomada também dentre essas jovens virgens, para que fossem preparados para ser apresentada diante do rei. E aqui a história vai dizer que Esther, ela achava graça diante dos olhos de todo mundo. Todo mundo batia os olhos em Esther e ela achava graça. Ela era formosa também, mas não como Vasti, não como a rainha Vasti. Mas a graça de Deus, irmãos, ela é maior do que toda a beleza que se pode achar. Amém? A graça de Deus na nossa vida encanta mais do que a beleza, a formosura física. Quando a graça de Deus está sobre uma pessoa, ela acha favor mais do que a beleza. Porque a beleza abre caminho também, vocês sabem, né, irmão? Mas é no meio de uma corrupção, né? Quando há interesses, poderes. Você vê os políticos poderosos aí, está sempre do lado de uma jovem bonita, né? Às vezes 20, 30, 40, como o caso do nosso presidente, 43 anos de diferença de idade, né, da sua esposa, né? Então a beleza, ela põe você em lugar, sim, mas é no meio de uma corrupção. Mas a graça de Deus te põe em lugar de honra também, mas sem você ter que fazer nada errado. A graça de Deus te põe no lugar de honra, sem que você se corrompa. Amém? Então foi assim com Esther. Esther achava graça diante de todo mundo. E o cara que era o eunuco lá, que cuidava de fazer a seleção das mulheres,
ela achou graça perante ele. E ele falou: essa mulher aqui é essa que o rei está precisando. Não adianta só beleza, porque a beleza uma hora ela vai aprontar. Então Esther é bonita, não é assim maravilhosa, né? Ela é muito linda, mas não é? Mas ela tem uma graça, e isso vai agradar o coração do rei. Então ela chega-se o dia de se apresentar. Elas ficaram um ano, né? Praticamente um ano nas essências, mergulhada nas essências. Amém, irmãos? A mulher ficou mergulhada lá para tratamento de um ano, tratamento de beleza de um ano, para se apresentar diante do rei. Então, além da graça que estava sobre Esther, tinha muito perfume também, né? Para agradar o rei, né? Imagina o perfume que estava nessas mulheres, né? Um ano mergulhada no perfume. Então, irmãos, Esther achou graça diante do rei. Aí que nós vamos ver aqui, Esther 2:7. Não, 2:15 acho que é, irmãos. 2:15. Esther 2:15 diz: chegando a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançava favor aos olhos de todos os que haviam. Amém, irmãos? O rei por um tempo achou que a beleza de Vasti encantava as pessoas, mas agora Deus prepara Esther. A graça de Esther encanta os olhos das pessoas. Esther foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? A graça de Deus traz honra sobre a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? E pensa numa coisa impossível, era que Esther se tornasse rainha daquele povo, porque Esther era judia, e Mordecai, se você ler aqui, ele diz assim, não diga de onde você é, não diga de onde você é, não diga que você é do povo judeu, mas vá e não fale nada, porque quando o rei vê ela, ele achou graça, ela acha graça diante dos olhos do rei. Então não tinha aquela resistência, não, ela é judia, nem apresenta então para mim, se ela é judia. Mas quando o rei vê ela, depois que ela achou graça, irmãos, não importava mais saber qual era a descendência dela. E o rei, não é? Já prontamente já colocou a coroa na cabeça dela, colocou a coroa de Vasti na cabeça de Esther. Amém, irmãos? Então entenda como que a graça de Deus nos coloca em lugar de honra, para cumprir um propósito dele maior. Porque não era só questão de honrar Esther, era colocar Esther num lugar de autoridade. Como mulher do rei, como rainha, era um lugar estratégico para Deus. Por isso que eu digo que Deus é um Deus estrategista. Deus é um Deus estratégico. Deus, ele coloca as pessoas no lugar certo, irmãos, mas não é só para honrar. Tem gente que está buscando honra, mas você tem que buscar primeiro cumprir o propósito de Deus. Porque se Deus está te honrando, é para colocar você num lugar de influência, para abençoar o povo dele, para abençoar a gente dele. Se você vai ver aqui na história que Esther foi honrada assim, mas não é simplesmente por Esther, era para guardar o povo dele, era para proteger o seu povo. Amém? E aí continua a história do capítulo 3, versículo 1. Então, acontece tudo isso.
Mas no meio dessa história aí, o primo de Esther, né, Mordecai, ele não ia com a cara de um tal de Hamã, que o rei Assuero tinha levantado, era um dos principais dele, era um dos príncipes dele. Todo mundo tinha que se curvar diante de Hamã, mas Mordecai, um judeu, um servo de Deus, não se curvava diante desse homem. Diz: eu não me curvo diante desse cara, esse cara é corrupto, esse cara é maligno, não me curvo diante dele, colocando em risco a sua cabeça. Mas ele não se curvava, e dia após dia, aquele Hamã via todo mundo se curvando quando ele passava, mas Hamã nem aí, não se desprezava ele. Até que os seus homens dizem: olha, até quando você vai aguentar isso? Até quando você vai aguentar esse cara que não te honra, que não se curva diante de você? E ele diz: nossa, eu não estou aguentando mais esse cara, não estou aguentando, não é? E aí esse cara diz assim: olha, eu vou me vingar desse cara, mas eu não quero só me vingar dele, eu vou me vingar contra o povo dele inteiro. Esse Hamã estava numa posição de autoridade. Ele diz: eu vou destruir o povo dele inteiro. O que esse cara está me fazendo, eu vou fazer o povo dele pagar, o povo dele inteiro pagar o preço. E aí ele trama isso contra Hamã. E ele convence o rei de fazer um decreto. Ele convence o rei, ele era muito influente dentro do reinado de Assuero, e ele diz assim: olha, rei, tem um povo aí que eles não se submetem às leis do seu reinado. Esse povo é problemático, esse povo é encrenqueiro. Vamos criar uma lei para destruir esse povo. Um decreto, que no tempo determinado esse povo seja exterminado. E que aquele que matar ele vai ter um prêmio de não sei quantos, né, quantos quilos de prata e tal. E ele arma ele vai com essa conversa para o rei Assuero. O rei Assuero era um cara meio precipitadão assim, né? Então ele pega e dá o anel dele pro Hamã, e o Hamã carimba o carimbo do rei naquele decreto, e o negócio correu e foi para todas as províncias aquele decreto. Determinado tempo, todo aquele povo ia ser morto. Mas ainda assim ele não se dá por contente, né? Quando ele está passando de novo, e Hamã de novo não se curva diante dele, fala: não, eu não aguento, agora eu não aguento mais. E aí, quando sai esse decreto, a rainha Esther fica sabendo, porque Mordecai ele rasga suas vestes e fica clamando pelas ruas por causa daquilo. E eu quero dizer também, irmãos, que a graça de Deus estava sobre esse homem, Mordecai. E quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, a gente não tem medo de demonstrar a nossa fé, de tomar a nossa posição. Mordecai não teve medo, tinha um decreto já determinando o fim daquele povo. Mesmo assim, ele rasga suas vestes e sai caminhando e clamando no meio das ruas. Vai até a porta do rei, até a porta do palácio. Só não entra para dentro porque não podia alguém vestido de trás de saco entrar para dentro, senão ele teria entrado. Mas ele fica até na porta do rei. E Hamã passando ali de novo, antes, né? Ele não se curva de novo para Hamã. Hamã fala: não aguento mais. Não me satisfaço só com que o povo dele seja destruído. Eu quero que ele seja enforcado. Antes de destruir o povo dele, ainda quero ver ele enforcado. E ele chega na casa dele. Aí nesse meio tempo, né, Esther vê toda essa situação, fica sabendo o que era. E ela então toma uma decisão. E ela manda roupa lá para Mordecai se vestir, porque ele estava vestido de saco e tal. E ele diz: não aceita aquelas vestes. E depois então ela manda de novo uma pessoa para saber o que tinha acontecido. E ele conta a história do decreto que o povo seria exterminado. E aí ela manda dizer: olha, manda os seus jejuarem por 3 dias, ninguém coma, ninguém beba, porque eu também vou com as minhas
auxiliares, minhas servas, vou buscar o Senhor, vou jejuar durante 3 dias, sem beber e sem comer. E depois desses 3 dias eu vou entrar na presença do rei. E sabe o que isso representava, irmãos? Acho que vocês já ouviram isso. Entrar na presença do rei sem ser chamada podia ser morta, porque isso era uma afronta. Era uma afronta entrar na presença do rei sem ser chamado. Mas a rainha Esther toma uma decisão: eu vou entrar na presença dele. Antes eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar, porque é uma causa maior, é a causa do meu povo, não é? Então eu quero dizer, quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, a gente tem ousadia. Amém? Amém, irmãos? A gente tem ousadia e a gente tem uma fé sobrenatural, né? A gente tem uma fé sobrenatural. E aí então Esther diz assim: olha, eu vou entrar. Vamos ler aqui, irmãos, para você entender. Deixa eu ver onde que está aqui. É 5. É isso mesmo, 5. Capítulo 5. Antes aqui, né, ela tinha dito: vai junto a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. No 3º dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente da entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim, Esther chegou-se e tocou na ponta do cetro. Isso tem todo um sentido espiritual, porque é assim também que Deus demonstra a sua graça por nós. Amém? E agora preste atenção. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Ou seja, o que você está fazendo aqui, Esther? Mas de uma forma assim carinhosa, não é? Ou qual é a tua petição? É por algum pedido que você está aqui? É por alguma causa que você está aqui? Esther, porque até metade do reino se te dará. Amém, irmãos? Amém? É assim a graça de Deus. É assim quando a gente acha graça diante de Deus. Amém? O rei aqui, irmãos, ao invés de falar assim: não, quem mandou você entrar aqui? Você está morta, mulher. Mas quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, não é? Tudo é diferente. O que era para ser morte, o que era para ser, não é, juízo, o que era para ser condenação, se transforma em graça. E ela alcança aquilo que ela tinha buscado, irmãos. Ela alcança aquilo porque ela tinha orado 3 dias. Alcança a graça diante do rei. Quando o rei diz assim: olha, o que você quer, Esther? Até metade do reino se te dará. Entende? É a mesma coisa que o rei dissesse: ó, tudo que você pedir, Esther. Porque se até metade do reino eu vou te dar, em qualquer coisa eu vou te dar. Se o rei estava disposto a dar metade do reino, quanto mais algum outro pedido, algum favor. Amém? E é assim que Esther alcança favor diante do rei, não é? Irmãos, eu disse que a fé, né, que a graça de Deus faz a gente ter uma fé sobrenatural.
Porque diz um ditado, em outra passagem diz assim, que a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Uma lei dos medos e persas não podia ser revogada. Mas Esther, mesmo assim, por causa dessa graça que estava sobre ela, tem uma fé sobrenatural. Não, eu vou. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que a lei dos medos e dos persas. Deus pode transformar até um decreto a meu favor. E foi isso que Deus fez. Porque o próprio rei tinha carimbado, tinha batido o anel ali, o carimbo dele, para aquele decreto que tinha sido feito. Mas agora, por causa da graça, do favor que ela alcança, o rei abre o coração e diz assim: qualquer coisa que você pedir eu faço, até metade do reino eu te dou. Acabou, irmãos. Acabou. Quando a gente alcança o favor de Deus, quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, não tem nada que seja impossível, não tem nada que Deus não possa fazer. Amém? Nós temos ousadia. Ela teve ousadia para entrar na presença do rei, não é? E uma fé sobrenatural para reverter um decreto que o próprio rei tinha autorizado e que não podia ser revogado. Amém? Eu quero dizer que a graça de Deus é irresistível. É irresistível. É irresistível. O rei não pôde resistir àquela graça que estava sobre ela, que Deus tinha colocado sobre Esther. Entende, irmãos? Era a graça de Deus. Era Deus que tinha colocado aquela beleza, aquela formosura do sorriso, do semblante, das palavras, dos gestos de Esther, para um propósito, para cumprir um propósito dele. Entende? E Deus faz isso na nossa vida. Amém? Deus faz isso na nossa vida. E aí, irmãos, aí a rainha diz assim: olha, o rei pede, fala: o que você quer, Esther? Ele diz: eu tenho um pedido, mas eu quero que vocês venham na minha festa, no banquete que eu vou dar no dia seguinte. Amém? Então o rei, claro que aceita, né, o convite de Esther para o banquete do dia seguinte. E ela diz: eu quero que você convida a Hamã também para ser convidado, para participar desse banquete. O Hamã, né, o cara maligno, diz que o pai dele era o grande inimigo do povo de Deus. Ele já tinha uma descendência maligna para ir contra o povo de Deus, não é? E aí, irmãos, então ele fica todo feliz com a festa. E aí que ele sai e vai para casa e fala: olha, eu tô, sabe assim, eu tô bombando, sabe, eu tô com a maior moral com o rei, eu tô com a maior moral, até com a rainha Esther, ela vai dar um banquete, só eu e o rei tá convidado. Nossa, eu tô muito bem na fita. Só tem uma coisa, eu não suporto esse Mordecai. Aí eles na orelha dele: não faz uma forca para ele de 50 côvados. Isso, ele falou: boa ideia, manda fazer a forca. E aí no dia seguinte é a festa, é o banquete, e a forca lá sendo preparada, não é? Para Mordecai, que não ia, certamente aos olhos naturais, jamais ia escapar desse cara, porque ele tinha muita autoridade. E aí você vai ver aqui na história, só um pedacinho que eu quero que você leia, aqui no capítulo 6, né? A festa era no dia seguinte. E aí diz aqui no 6:1 que naquela noite o rei não pôde dormir. Acabou. Deixa eu lembrar o nome agora. O Rivotril dele. Acabou aquele outro que a gente toma, como é que chama? Natural. Melatonina. Acabou o melatonina do rei. Ele perdeu o sono. Atrasou o melatonina dele. Tinha um propósito. Deus tinha preparado para acabar o melatonina dele. E ele perde o sono. E aí diz que ele mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai, preste atenção, Mordecai, o cara que ia ser morto na forca, já estava certo, já é líquido e certo,
tinha denunciado a Abigitã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isto a Mordecai? Os moços do rei e seus servos responderam: coisa nenhuma se lhes fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Olha só, meu Deus, não é? De um lado vem o poder de Deus para querer honrar alguém, e de outro lado vem o diabo para querer te enforcar, né? Vem essas duas forças, não é? De um lado o rei querendo honrar Mordecai, do outro lado Ramã querendo enforcar Mordecai. Entende, irmão, como é que Deus faz? Não é? Quando a fúria do inimigo vem contra a nossa vida, irmãos, só a graça de Deus para resistir, não é? Mas a graça de Deus é maior do que a fúria, toda a fúria do inimigo, não é? E aí vem essas duas forças, né? O poder de Deus de um lado, o poder das trevas do outro, e dá aquela grande colisão. Mas é maior a palavra do rei, né? Como é maior a palavra do nosso Deus, o favor do nosso Deus, quando ele está a nosso favor. E aí ele diz, aí Ramã vem com aquela ideia toda, né? Fala: nossa, agora eu me vingo de Mordecai. Mas do outro lado o rei com uma brilhante ideia. E aí ele diz: quem está no pátio? Ramã está no pátio, está entrando, acabando de entrar, porque ele vinha com essa intenção: vou pedir que Mordecai seja enforcado. Os servos do rei lhes responderam: Ramã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Ramã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem que o rei se agrada honrar? Ora, Ramã disse consigo mesmo: sou eu. A quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pensou ele. Pelo que respondeu Ramã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam-se deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Ramã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai. Amém? Parece história de Spielberg isso, né? Parece história daqueles filmes mais, não é? Ele diz: sou eu, esse cara sou eu, não é? Esse cara sou eu que vai ser honrado hoje. Hoje ele planejou, falou: eu quero ser honrado assim. E já se imaginou em cima do cavalo, sendo puxado por um cara bem importante perante toda a cidade, pelas ruas, e dizendo bem alto: assim se faz com aquele que o rei deseja honrar. Amém? E o rei diz: faça isso, se apressa a fazer isso, faça isso com o judeu Mordecai. E Ramã, você vai puxar o cavalo. Nossa, irmãos, diz que Ramã ficou muito mal. Imagina um cara que fica mal. Esse cara ficou mais mal ainda. Ele ficou uma mistura de endemoniado com revoltado, depressivo. Ele ficou tudo. Estou morto agora. Mas nem bem passa o sufoco de tudo aquilo, os servos dele vêm chamar: ó, vamos para o banquete logo, se apressa, né? Não deu nem tempo dele respirar, já foi para o banquete. E de repente, quando ele chega para o banquete, a rainha Esther, quando vai se desenrolando ali, e aí o rei diz: qual é o teu pedido? O meu pedido é que o meu povo, né, foi feito um decreto contra o meu povo, não é? Um decreto injusto. Ela diz algumas coisas. Deixa eu ler aqui para você. É no 7. 7:1. De sorte que o rei com Ramã foram se banquetear com a rainha Esther, e quando bebiam vinho no segundo dia, perguntou o rei: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará
qual é o teu rogo? Até metade do reino ser-te-á concedido. Então respondeu a rainha Ester: ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me-se a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu rogo, pois fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o adversário não poderia ter recompensado a perda do rei. Perguntou o rei Assuero à rainha Ester: quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este perverso Ramã. Então Ramã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. Irmãos, o cara que já tinha ficado possuído, agora ele fica aterrorizado, porque a rainha, com toda a moral que ela tinha, ela diz assim: esse cara aqui, ó, esse é o cara que conspirou, né, que planejou todo esse mal. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. O rei ficou enfurecido, mas ele mesmo tinha assinado aquele decreto, né? Mas ele foi enganado, ele foi, né? O Ramã passou deu uma desperto nele, deu uma pedalada nele e ele caiu. E aí, irmãos, o rei fica enfurecido, ele sai assim para ele não partir para agressão em cima de Ramã, ele sai para respirar no pátio. Enquanto isso, Ramã se ajoelha para pedir misericórdia para Ester. Mas quando o rei volta, que já estava enfurecido, ele fala: agora você ainda vai querer tomar posse da minha mulher? Ficou pior a situação. Era melhor ele ter falado: me mata já, mas ele ainda fez pior. Ele se dobrou, sentou assim meio que no colo de Ester. Aí o rei ficou pior a situação. Aí alguém ali no palácio diz assim: olha, deu uma brilhante ideia, irmão. Cuidado com alguém que está assim, está por perto das coisas, que solta e Deus pega aquela ideia. Ele falou: por que não enforca ele na forca que ele fez para Mordecai? Meu Deus do céu. E foi assim que aconteceu. Amém. O rei, naquela ira dele, imagina, não pensou duas vezes, né? Exatamente, boa ideia, irmão. Você vai ser promovido pela sua brilhante ideia. Enforcar Ramã, a forca que ele fez para Mordecai, para aquele que eu estou querendo honrar. Não tem melhor ideia, não é? E aí, irmãos, vai se completando aqui essa história, não é? Para mostrar que o propósito de Deus sempre prevalece. E não tem coisa melhor do que você fazer parte do propósito de Deus. Não tem coisa melhor do que você estar no lugar certo, na hora certa, porque a graça de Deus vai conspirar a teu favor. Ela vai te levar para esse lugar de honra. Ela vai te levar sempre para a presença de Deus. Ela vai te levar sempre para um lugar estratégico. Foi assim que Deus fez com Ester. Olha só o que Deus fez com Mordecai. O cara ia ser enforcado, irmãos. Então preste atenção. Não é? Tem gente que fala: estou com a corda no pescoço. Irmãos, ainda assim Deus dá jeito. Deus dá jeito. Porque Mordecai estava com a corda no pescoço já. Mas Deus vira o jogo. Deus é mestre em virar o jogo, em reverter uma situação. Deus reverte. Deus não deixa o rei dormir naquela noite. Veja como Deus é caprichoso, como Deus é especialista, como Deus trabalha nos detalhes, né? Deus tira o sono de Mordecai, do rei Assuero naquela noite, justamente para ele ver que tinha passado em branco aquilo que Mordecai tinha feito. Nossa, mas como que pode? O cara me livrou da morte? 2 caras conspirando para me matar, e esse cara denuncia e não se faz nada por esse cara? É hoje que eu quero honrar esse cara. Amém, irmãos? Eu não sei se você já percebeu isso, mas tudo aquilo que Deus fala com a gente na madrugada, irmãos, parece que potencializa.
Tudo que Deus fala no silêncio da nossa alma, ela toma a proporção que tem que ser tomada. Deus preparou assim de madrugadinha mesmo, que o coração do rei já estava tranquilo, a alma dele estava tranquila. E aquela história de Mordecai veio que nem uma, sabe, expandiu dentro do coração. Mas tudo era a mão de Deus, não é? Tudo é a mão de Deus. E é assim que Deus trabalha a nosso favor, irmãos. Se Deus precisar deixar alguém sem dormir por tua causa, para Deus falar com essa pessoa, para se lembrar de você, Deus faz. Deus faz. Amém? E Deus fez isso com Mordecai, né? Aquilo expandiu de tal maneira o coração do rei, diz, é agora mesmo. Já devia ser umas 5, 6 horas da manhã, né, irmãos? Imagino, porque, não é? Tinha que ser meio amanhecer no dia, né? O Ramã não ia vir no palácio ali para mandar matar a coisa antes de amanhecer o dia. Então devia ser mais ou menos umas 6 da manhã, que o rei não tinha dormido. Então, irmãos, veja como Deus realmente trabalha a nosso favor. Veja como Deus vai fazer tudo para cumprir o propósito dele, o propósito que ele tem na nossa vida, para uma causa maior. Por isso a gente precisa entender cada vez melhor o propósito de Deus, entender que Deus é soberano, que Deus prevalece sempre, que Deus honra quem ele quer honrar, que quando a gente realmente faz a vontade de Deus, quando a gente se submete à vontade de Deus, Deus, ele vai trabalhar a teu favor. Deus não vai te deixar esquecido. Mordecai ele estava esquecido por tudo que ele tinha feito, mas Deus não se esquece. O homem pode esquecer, mas Deus não. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Amém, irmãos? Se o homem esquecer, Deus lembra ele. Se Deus precisar usar uma pessoa, ele lembra essa pessoa para que essa pessoa receba o que ela precisa receber, para que ela não fique esquecida. Amém, irmãos? Então, depois a Esther diz, completa, né? Ela pede ao rei para que ele revogue aquele decreto. E o rei faz, além de revogar aquele, faz outro decreto, favorecendo o povo de Deus, favorecendo os judeus. E assim que termina essa história, não é? E assim, irmãos, eu vejo claramente como Deus trabalha também na nossa vida. Deus não mudou, Deus continua sendo esse Deus estrategista, não é? Esse Deus que nos capacita para o seu propósito. Esse Deus que move tudo, move céus e terra para cumprir o propósito dele. E quando a gente faz parte do seu propósito, irmãos, não vai faltar a graça dele na nossa vida. Não vai faltar, sabe, a capacidade. Não vai faltar, sabe, o mover dele na nossa vida. Tudo vai concorrer para o nosso bem. Por isso a palavra diz isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus, irmãos. Mordecai amava a Deus, Esther amava a Deus, e por isso as coisas conspiraram a favor deles. E assim também na nossa vida, quando nós amamos a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até mesmo a situação mais difícil, mais trágica, que parece assim, inexplicável, que a gente não entende, por que Deus deixou isso acontecer, muitas vezes tem um propósito. E Deus usa isso para fazer uma coisa maior, para fazer, sabe, disso uma coisa grandiosa, para mostrar a glória dele, para mostrar o poder dele. E é assim que esse Deus continua agindo, irmãos. Deus continua o mesmo, Deus não mudou. Muitas vezes nós mudamos, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua honrando as pessoas que estão no lugar certo, as pessoas que estão cumprindo o propósito que Ele chamou elas para, que Ele chamou para fazer, aquilo que Ele colocou para a gente fazer. Deus, Ele faz isso. Amém? Eu me alegro, eu fico muito maravilhado com isso que Deus faz. Eu fico empolgado com essas histórias, sabe? Porque eu vejo que Deus, Ele é exatamente assim hoje. E Deus, Ele não mudou. Então,
irmãos, tenha essa ousadia, tenha essa coragem para acreditar no que Deus é capaz. Amém? Que o teu coração alcance isso. Alcance a grandeza desse Deus. Alcance o que Deus é capaz de fazer por nós, para que o propósito dele se cumpra. Então, lute por uma causa nobre, porque Deus vai sempre conspirar a teu favor. Tenha a motivação certa no teu coração, porque Deus vai te honrar. Olha, irmãos, Esther não estava buscando fama. Interessante, ela não estava buscando fama. Irmãos, ela, no coração de Esther, Deus, ela achou graça diante de Deus, porque no coração de Esther, ela não estava querendo, nossa, agora todo mundo vai ficar, não é? Vai ficar, como é que fala aquele negócio no ombrinho? Vai ficar com muita inveja de mim. Entendeu? Muita inveja. Hoje, nossa, Deus vai me honrar agora, vai me honrar. Sabe aquela maldade, aquela coisa carnal? Não, Esther não, irmãos. Ela achou graça diante de Deus porque não tinha essa motivação no coração dela. Ai, se Deus faz isso com algumas pessoas hoje em dia. Nossa, amanhã eu detono. Amanhã eu vou pôr isso no Face. Vou pôr no Face isso amanhã. No Face, no Instagram, não sei aonde. Entendeu, irmãos? Amanhã vai todo mundo me ver, mas nossa, aquelas pessoas vão morrer de inveja. Não, irmãos, não é com esse coração que Deus vai te honrar, não. Sabe? Às vezes a gente quer promover uma honra artificial, mas do mesmo jeito que sobe, desce. Do mesmo jeito que fica um dia num lugar de honra, depois passa um mês inteiro como vergonha. Expõe-se à vergonha. Mas quando Deus resolve honrar, irmãos, aí é diferente. Sabe? E foi isso que Deus viu no coração de Esther. Por isso ele honrou Esther. Deus disse: olha, Esther, você sim é a pessoa certa para estar nessa posição, porque o seu coração não vai se ensoberbecer. Você vai estar no lugar, na posição mais alta desse trono que uma mulher pode ter nessa terra, o governo mais poderoso dessa terra, e o seu coração não vai se ensoberbecer. Você vai conservar a pureza, a humildade, e por isso que eu vou te usar lá naquele lugar. Mesma coisinha de José. O que Deus fez com Esther, fez com José, porque achou graça diante dos olhos de Deus, porque a motivação era correta, não tinha vaidade, não tinha egoísmo, tinha um coração que batia pelo seu povo, por uma causa maior. Isso que agrada a Deus. Meu irmão, você quer lugar de honra? Seja para servir o propósito de Deus. Deus, eu quero que o Senhor me coloque no lugar de honra, não porque eu quero, porque eu quero apenas prestígio, eu quero ficar, bem, eu quero que as pessoas vejam, não, porque eu quero poder ser uma pessoa de influência, para abençoar e para cumprir os teus propósitos, porque eu quero ser fiel aos teus propósitos. Eu quero estar nesse lugar, mas eu quero manter o meu coração, a minha fidelidade, para que o Senhor possa usar a minha vida nesse lugar, nessa posição. Amém, irmãos? Então eu vejo isso. Esse Deus é o mesmo Deus hoje. Então busque isso diante dele, busque essa motivação acertada diante dele, e Deus vai se mostrar tão poderoso como ele se mostrou nessas vidas aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.